Conforme nós estudamos a palavra do Senhor nos últimos encontros, né? Nós estudamos muito sobre a questão da oração do Pai Nosso, sobre essa forma tão importante que nós temos de orar, de falar com o Pai. E aí nessa semana eu estava refletindo, né? Não é o texto de hoje, tá? Mas eu estava refletindo no Salmo 115, que ele fala sobre idolatria, né? Ele trata sobre a questão da idolatria, ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja toda a glória, por Teu amor e por Tua fidelidade. E aí ele pergunta: por que as nações dizem, onde está o Deus deles? Né? Onde está o Deus deles? E essa pergunta do Salmo 115, ela ficou me incomodando um pouco. Onde está o Deus deles? Onde está o seu Deus? Onde está o nosso Deus? Onde está esse Deus que nós tanto falamos e falamos, né? Falamos que Ele é poderoso, que Ele é isso, que Ele é aquilo, mas essa pergunta ela fica sempre recorrente na boca das pessoas. Quando acontece uma tragédia, onde é que está o Deus? Onde é que está seu Deus? Quando acontece algum fato, né, nas nossas vidas que coloca as pessoas, essa dúvida no coração das pessoas: cadê o seu Deus? Você não fala que adora a Deus, que serve a Deus, tal, cadê Ele então? Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi algumas vezes essa fala, né? E é uma fala que ela me incomoda, sabe por quê? Porque nós vivemos em tempos em que nós somos chamados para ser sal e luz. Nós somos chamados para brilhar numa geração pervertida e tomada por escuridão e trevas. E as pessoas parecem que não conseguem enxergar em nós o nosso Deus. E é por isso que essa pergunta ela se torna sempre recorrente. Onde é que está Deus? Onde é que está o seu Deus? Essa pergunta me faz pensar a respeito da igreja. Muitas pessoas falam da igreja, né? Falam bem, falam mal, mas muita gente fala da igreja. E o interessante é que muita gente que nem conhece a igreja fala da igreja. Muita gente que não sabe o que é ser igreja ou estar em uma igreja fala da igreja. E na maioria das vezes fala mal, principalmente quem não conhece, quem não sabe. Fala e fala mal da igreja. E eles falam mal de uma igreja institucional e também da igreja do Senhor, porque eles não fazem essa distinção de igreja. Para eles é a igreja. Eles não importa para eles se é a igreja visível, invisível, se é a igreja que tem placa ou se é a igreja que vai aos lugares, não importa. O que importa é que eles têm uma opinião sobre a igreja e falam de forma não tão boa da igreja. E normalmente quando essas pessoas que não estão na igreja, que não sabem o que é a igreja ou o que a igreja faz ou deixa de fazer, quando alguma dessas pessoas vem falar alguma coisa comigo, eu não dou atenção. Eu não dou muita atenção. Como é que você pode ter uma opinião e falar de algo, concluindo de algo que você não conhece? E muitas vezes tem gente que está dentro da igreja que eu também não dou atenção. Quando vai falar mal ou bem da igreja, eu também não dou atenção. Nossa, pastor, mas nem de quem está dentro da igreja, também tem gente que está dentro da igreja que eu prefiro não dar atenção. Existe uma... Vocês já ouviram aquela fábula da galinha e do porco, né? Que eles se juntaram lá para montar um restaurante, na hora que foram olhar o cardápio era ovos mexidos com bacon. E aí a sociedade era entre a galinha e o porco. Aí a galinha e o porco, a galinha chegou toda animada, vamos lá, né? Vamos fazer e tal, e não sei o quê. Só que esse ânimo da galinha, porque ela estava só envolvida com aquela sociedade. Porque para montar o prato principal, o carro-chefe, que era ovos mexidos com bacon, ela só precisava entrar com os ovos. Eu dou os ovos e está tudo certo. Dei o ovo, acabou. Meu compromisso, a minha parte na sociedade já está cumprida.
A minha parte eu já fiz. Dei o ovo, agora faça os ovos mexidos. Só que o porco ele tinha que dar de si para ter o bacon. E isso mostra muito para nós a vida da igreja. Dentro das igrejas nós temos pessoas que estão envolvidas. Envolvidas como? Olha, pastor, eu dei meu dízimo, dei minha oferta, acabou. O que eu tinha que fazer, a minha parte eu já fiz. Ah, pastor, eu já fui, tem 4 domingos no mês, eu fui já em 2, pastor. Esses outros 2 agora eu vou fazer outra coisa. Nós temos obras que estão sendo feitas. Irmão, irmã, pode vir ajudar? Pode vir. Ah, pastor, eu não posso não. Não dá para eu ir ajudar nada não. Não consigo nem levantar um copo d'água. Melhor morrer, né? Não consegue levantar um copo d'água para ajudar. São pessoas que estão envolvidas. Diferente de pessoas que estão comprometidas. A pessoa que está comprometida com a igreja do Senhor é aquela que não tem sábado, domingo, feriado, é aquela que não vê se está chovendo, se está frio, se está calor. Existe um compromisso. Eu entendo que se eu tenho esse privilégio de estar aqui, é porque alguém morreu no meu lugar, é porque alguém fez um sacrifício muito maior do que eu entendo vir para cá ajudar ou fazer alguma coisa ser um sacrifício. Tem gente que vem para a igreja para ser amado por Deus. É uma pessoa que está envolvida com a igreja, porque ela vem com o objetivo de ser amada por Deus. Outros vêm porque são amados e já compreenderam isso e já estão comprometidos com esse amor sacrificial de Jesus. Então o objetivo dessa pessoa que está comprometida em estar aqui é porque o coração dela já pertence ao Senhor. Ela sabe que estar aqui é um privilégio. Nossa, e o vídeo que foi passado, que a Cláudia compartilhou com a gente essa semana, né? Lá da África, da Nigéria. A gente olha e fala, misericórdia, né? O pastor que orava em tudo que era velório e tal, e não sei o que, foi preso, tentaram matar o cara lá na cadeira elétrica, e todas as vezes ele orando, e o Senhor livrando ele. Até que o pessoal vai, sai daqui, vai que você está fazendo a gente passar vergonha, a gente não consegue matar você. E ele continuava pregando. E a gente fala, nossa, né, a gente tem que orar por eles. Na verdade, são eles que estão orando por nós. Porque nós temos domingo, nós temos todos os dias, para falar a verdade, né? Nós temos uma gama de igrejas, uma quantidade de igrejas aqui que é absurda. A cada esquina você tem 2, 3 igrejas. Você pode escolher qual igreja você quer servir, qual igreja você quer estar, qual igreja você quer ser. Existe um cardápio longo, cheio de oportunidades, que nós podemos escolher. Bíblias, várias, de tudo que é jeito, tudo que é cor. Tem Bíblia para tudo que é gente. Bíblia da mulher, da criança, do adolescente, do pastor, do pregador, do não sei o quê, do discípulo. Tem Bíblia para tudo que é jeito. E a gente não lê a Bíblia. A gente às vezes gosta de comprar e deixar lá, falar que tem, né? Aí eu tenho tantas Bíblias. Que bom! Quantas delas você já leu inteira? Muitas vezes nenhuma. E lá, o pessoal lá na Nigéria, o pastor falando, olha, se nós formos pegos com uma Bíblia, estamos condenados à pena de morte. E o que eles faziam? Rasgavam as Bíblias, as páginas da Bíblia, e dava para cada irmão, ó, você fica responsável de decorar essa página da Bíblia. Você fica responsável de decorar essa. E aí no momento da pregação, o pastor fala, olha, eu preciso do Salmo de Isaías 53. Aí tem um irmão, uma irmã que ficou responsável por decorar aquela página, aquele capítulo. Aí ele começa a recitar Isaías 53. E aí às vezes eu me pergunto, será que essa é a igreja do Senhor ou será que nós somos a igreja do Senhor? Será que nós que temos muitas oportunidades para falar, para fazer, para ser, e não fazemos, escolhemos ficar em casa, escolhemos um passeio, escolhemos um momento de lazer em detrimento de um compromisso de estar na presença do Senhor, no lugar santo, na comunhão de Deus e dos irmãos? Será que nós somos essa igreja?
Ou será que são esses irmãos que não têm essa oportunidade, que vivem realmente uma dispersão, uma perseguição e que fazem o que é necessário, o que é possível para ter essa palavra, não apenas nos lábios, mas no coração? Porque para haver um culto com a palavra de Deus é necessário que eles decorem a palavra, guardem ela no coração, para que no momento em que for solicitado, ela levante e recite essa palavra. Aí eu acho que isso representa muito mais uma igreja do que muitas vezes o que nós temos no Brasil. Mega igrejas, 5.000 pessoas, 1.000 pessoas, não sei quantas mil pessoas, que não têm realmente um compromisso, né, com Deus, que estão muitas vezes só envolvidos com uma igreja. Não estão comprometidos. E aí eu preciso me voltar para Atos capítulo 2, que é o texto que nós vamos compartilhar. É um texto conhecido nosso, nós sabemos, até muitos sabem de cor o texto, que a igreja do primeiro século. Se nós queremos ser uma igreja do século 21, que realmente mostre para as pessoas Deus, nós precisamos voltar ao início, como fizemos no último domingo, né? Quando as coisas estão complicadas e difíceis, nós precisamos voltar ao princípio. Na semana passada voltamos ao Gênesis, para entender um pouco do nosso coração, da nossa construção de mundo, do que nós trazemos dentro do nosso peito. Hoje, para entender esta pergunta que é tão feita em vários lugares, onde é que está Deus? Onde é que está o seu Deus? Nós precisamos voltar para entender o que é a igreja, o que é uma igreja saudável, né? Atos capítulo 2. E a pergunta para nós hoje é: o que é uma igreja saudável? Como é que a gente identifica uma igreja saudável, uma igreja que realmente manifesta Deus nos seus relacionamentos? Uma igreja onde as pessoas olham e falam: Deus está neste lugar, Deus está nesta pessoa. A gente precisa voltar ao início, de quando Deus estabelece a igreja, de quando Deus dá poder a esta igreja, de quando Deus realmente faz o seu querer através desta igreja. Por isso que quando eu falei nessa questão de que muita gente fala da igreja sem saber o que é a igreja, ou está dentro da igreja, mas não vive como igreja, são comentários que eu dispenso, são falas que eu prefiro nem ouvir, nem dar atenção. Por quê? Porque para uma pessoa falar da igreja, eu preciso de 3 coisas. Essa pessoa precisa de 3 coisas, pelo menos, 3 tipos de compromisso essa pessoa precisa ter. E aí, para aqueles que anotam, anote. Se você quer falar da igreja, se você quer ter uma opinião sobre a igreja, você precisa ter pelo menos 3 compromissos com a igreja. Primeiro, né? 3 compromissos básicos. Primeiro é com a igreja. Por quê? Nós não somos apenas uma igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então o nosso comprometimento, o nosso compromisso, ele não é só com Cristo, mas também com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então eu tenho que ter comprometimento com a igreja. Eu tenho que estar comprometido com o que nós chamamos de igreja. Seja a igreja local, seja a igreja visível ou invisível, não importa. Eu preciso ter esse compromisso com a igreja, se eu quero falar alguma coisa sobre a igreja. O segundo compromisso que eu tenho que ter é o compromisso com a missão. Por que com a missão? Porque toda missão ela é encarnada. Jesus saiu do lado do Pai, ele deixou a sua glória para vir em missão a este mundo, para falar de uma boa nova, de algo que ele havia feito por nós e de algo que ele quer fazer em nós, que é o que nós chamamos de obra de Deus. Obra de Deus não é parede, não é cadeira, não é pregar, não. A obra de Deus é o que Deus, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, está fazendo na nossa vida, transformando o nosso caráter para que a gente se pareça mais com Jesus. Então, se eu quero falar da igreja, primeiro eu tenho que ter compromisso com ela. Segundo, eu tenho que ter compromisso com a missão. Porque também em João, no capítulo 20, verso 21, o Senhor diz: olha,
assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Então eu tenho que estar compromissado com a missão. Porque o Pai enviou o Filho, e o Filho envia a mim e a você. Eu tenho que estar compromissado com essa missão. E o terceiro compromisso, eu tenho que estar compromissado, eu tenho que ter um comprometimento com a renovação da igreja. Por que com a renovação da igreja? Porque de tempos em tempos, as coisas vão mudando. A tecnologia avança, os novos se tornam velhos, e se esses que eram novos se tornam velhos não compartilharem a sua fé, não passarem para as próximas gerações, quem é Jesus? Quem é Deus? O que Ele fez e por que Ele é importante para nós? Nós vamos viver uma vida de juízes. A vida de juízes é essa vida em que uma geração vai vivendo a sua própria geração, sem se preocupar com o que virá depois, com o que vai acontecer depois. E aí, quando esta geração morre, a próxima não conheceu Deus, não sabe quem é Deus, nem o que fez ou deixou de fazer. E aí vive um período grande de trevas, de sofrimentos e lutas. Quando nós olhamos para a igreja nos tempos atuais, nós vemos muita gente falando, nossa, mas a igreja está crescendo, que é uma beleza, né? Nossa, não sei com quantos milhões de cristãos, de evangélicos no Brasil e parará, parará, parará. Fala-se muito desse crescimento. E o último registro oficial foi em 2010, no último censo. Tem um novo censo para sair aí nos próximos meses, aí, alguma coisa do tipo. E esse número, que era de 42 milhões, já está bem mais alto que isso. E aí as pessoas olham, nossa, mas os evangélicos estão crescendo, né? O número de cristãos no Brasil está muito grande, papapá, papapá. Mas tem um problema nesse crescimento. Nem tudo que cresce é bom. Nem tudo que cresce é bom. Um câncer que cresce não é bom. E eu não estou comparando a igreja com câncer, mas eu estou comparando o crescimento. Porque as pessoas avaliam que a igreja cristã tem crescido e dizem que isso é muito bom, que é maravilhoso e tal, tal, tal. Um câncer, ele cresce, mas ele não é bom. E quando nós olhamos, como é que eles podem dizer que o fato de crescer é bom? Por quê? Porque eles se baseiam única e exclusivamente em números. Em estatísticas, em quantidade de pessoas que dizem ser cristãos, evangélicos, né? A preocupação em colocar em números estatísticos é de número, não de qualidade de vida cristã. Sabe aquela questão do iceberg, né? As pessoas veem o que está fora da água, não o que está dentro. E é o que está dentro que importa para a gente. Nós precisamos olhar esse crescimento com profundidade. Qual tem sido a profundidade de cristianismo que nós temos vivido? Porque assim como cresce o número de evangélicos, de cristãos no Brasil, cresce o número de violência, cresce o número de violência doméstica, de estupros, de vícios. A Cracolândia cresce todos os dias. Muda de lugar para o outro e não se resolve. A corrupção no governo é absurda e lá tem um monte de pessoas que dizem que são cristãs. Tem inclusive uma bancada que diz que é uma bancada evangélica. E que diferença esses evangélicos estão fazendo? Será que Cristo está neste meio? Ou seja, nós temos uma bancada de evangélicos que tem tantos irmãos aqui, tantos pastores, tanto não sei o quê. Tá bom. Mas as manchetes de jornais, elas não refletem a igreja que o Senhor realmente trata como igreja saudável. E aí as pessoas olham e falam, cadê Deus? Que tem uma bancada evangélica lá, que diz que são um monte de crentes, pastores, cristãos e tal, 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 envolvidos em corrupção. Cadê Deus? Nos escândalos da igreja.
Cadê Deus? Um monte de lugar, entendeu? E aí nós temos até um homem chamado Friedrich Nietzsche, que foi um filósofo do século passado, que ele ficou muito famoso por aquela frase: Deus está morto. Né? Que virou até filme depois, que a gente até assistiu aqui na igreja. Né? Deus está morto. E ele complementa: e nós matamos Deus. Num primeiro momento a gente fala, é um herege, é um absurdo, é não sei o quê, mas a gente precisa entender um pouquinho, né? Por que ele diz que Deus está morto? Porque Deus, ele vive através da sua igreja, ele vive através da minha vida e da sua. E o que acontece quando Deus não é visto na minha e na sua vida? Quando as pessoas dizem, onde é que está Deus? Ele diz que Deus está morto e nós matamos Deus porque nós vivemos muitas vezes um evangelho de palavras e não de vida. E nós matamos Deus com o tipo de vida que nós vivemos. Lembra que a gente falou na semana passada, inclusive na sexta retomamos o estudo de Ezequiel 36, quando Deus fala que o nome dele ele é envergonhado por causa da nossa conduta na sociedade, que nós envergonhamos e desonramos o nome santo de Deus com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento nos nossos relacionamentos. E aí as pessoas olham, uma boa parte do que acontece diz, cadê Deus? Onde é que está Deus? Deus morreu e vocês mataram Deus, porque vocês falam de um Deus que não existe. E esses cristãos, esses crentes, esses evangélicos, esse povo todo fala de Deus, mas na hora do vamos ver, nós não encontramos Deus nas suas atitudes. Nós não encontramos Deus nos seus relacionamentos. E isso me fez pensar, refletir, falar, Senhor, o que seria uma igreja saudável nesse século 21, Senhor? O que seria uma igreja que as pessoas pudessem olhar e falar, eu vejo Deus nessa igreja. Eu vejo Deus nessa pessoa. Porque uma boa parte das pessoas que falam da igreja, elas veem principalmente a igreja instituição, né? Aquela igreja, aquela outra, aquela denominação, mas para o mundo, num contexto geral, eles não fazem separação de placa. Para eles é a igreja. É a igreja, ponto. Não importa se é congregação, congregacional, batista, presbiteriana, metodista, não interessa, Assembleia de Deus, não importa. Para eles é a igreja. E para Deus, Deus também não vê placa, Deus quer ver a igreja dele. Mas uma igreja saudável, uma noiva que anseia pela volta do noivo. E quando a gente olha o texto de Atos, capítulo 2, verso 42 em diante, a palavra do Senhor nos diz, todos, como quando o Espírito Santo ele veio, né, depois de um período de uma reunião de oração, o Espírito Santo veio, foi derramado naqueles irmãos, esses irmãos começaram a viver realmente o que é o Evangelho de Jesus Cristo, né? E aí a descrição que nós temos de Lucas, que escreve o livro de Atos, é esta sobre a igreja, uma igreja saudável. Atos 2, a partir do 42, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, em algumas traduções com o coração sincero, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Esse seria o retrato de uma igreja saudável. É uma igreja que não está presa única e exclusivamente a um templo. Mas é uma igreja que tem características muito importantes,
características de uma igreja saudável, né? E assim como uma igreja saudável, uma pessoa saudável também tem características, não é verdade? Quando a gente olha uma pessoa que está doente, a gente abate o olho nela e fala, opa, tem coisa errada aí, né? O fundo do olho amarelado, né? Olheiras, um hálito ruim, são características de uma pessoa doente. Assim também a igreja, num contexto geral, ela tem características de que está doente. Porque nós falamos de um crescimento que é um crescimento superficial, que não tem profundidade de cristianismo. Nós falamos de pessoas que não têm comprometimento com essa igreja, que não têm comprometimento com a missão e não têm comprometimento de renovar a igreja do Senhor. E aí quando a gente olha para cá, o que é uma igreja saudável? Como é que a gente vê, como é que a gente identifica uma igreja saudável? Primeira característica que nós vemos numa igreja saudável é que é uma igreja que aprende. Uma igreja saudável é uma igreja que tem o desejo de aprender. Porque a primeira coisa que ele fala aqui é que eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. E à medida, né, que eles se dedicavam a esse ensino dos apóstolos, todos estavam cheios de temor, e Deus usava a vida dos apóstolos para fazer sinais e maravilhas, para confirmar que aquele ensino dos apóstolos era algo de Deus, que Deus estava naquele negócio. E a gente pensa, poxa, então essa questão de ser uma igreja que está desejosa de aprender, é uma igreja que deseja aprender, que tem fome de conhecer, de crescer no conhecimento e na graça de Deus, é uma característica de uma igreja saudável. E algumas pessoas podem dizer assim, mas como é que a gente pode aprender o ensino dos apóstolos e se submeter à sua autoridade se eu não consigo ver apóstolos? Ah, mas na igreja A, B, C, ela tem apóstolos lá. Então eu digo que essa igreja A, B e C não deve ser ouvida. Por quê? Porque se esses homens se dizem apóstolos, eles são falsos apóstolos, porque não tem apóstolo. O último dos apóstolos, o último apóstolo vivo, escreveu a carta do Apocalipse. Foi João. Foi o último dos apóstolos a morrer. Por volta do ano 100 a 105 depois de Cristo. Depois dele não teve mais nenhum outro apóstolo. Nós podemos ter igrejas apostólicas. As igrejas apostólicas são igrejas que se fundamentam no ensino dos apóstolos, mas não tem apóstolo. Nós podemos ter pastores, líderes e tal, um monte de coisa. E que na realidade não importa muito os tantos títulos. O que importa é o conteúdo daquilo que está sendo compartilhado. Então como é que eu faço para me dedicar ao ensino dos apóstolos e me submeter a essa autoridade? Aonde que eu vou encontrar esse ensino dos apóstolos? No Novo Testamento. O Novo Testamento é o ensino dos apóstolos. Tudo o que nós precisamos para ser uma igreja saudável, nós encontramos fundamentados no ensino dos apóstolos. Porque cada uma dessas cartas, irmãos, os evangelhos falam da vida de Jesus. As cartas que nós temos, tanto as cartas de Paulo quanto as cartas gerais, elas falam de como uma igreja deve se comportar, de como uma igreja deve viver, de como uma igreja deve cultuar a Deus, como uma igreja deve se relacionar, como que ela deve tratar as questões internas, os problemas internos que surgem. Porque nós precisamos, por que uma igreja precisa ter disposição e vontade de aprender para ser uma igreja saudável? Porque nós éramos inimigos de Deus, nós vivíamos em trevas, nós fazíamos tudo que não agradava a Deus. E aí nós fomos encontrados na missão, e aí resolvemos entregar nossa vida para o Senhor. Então a gente recebe um novo coração e Deus faz habitar em nós um novo espírito, conforme Ezequiel 36. Mas o que eu faço agora como cristão? Que eu vivi uma vida inteira no mundo e agora sou chamado para viver como um crente, como um cristão. Eu preciso ter fundamento na minha vida, e o fundamento da minha vida eu encontro em Jesus. Eu encontro
no ensino dos apóstolos, que foi o que Jesus falou que era para a gente guardar, não é? Jesus não falou isso? Para a gente guardar esse ensino? E não é guardar na gaveta, não é guardar num monte de Bíblia que a gente tem em casa, é guardar no coração, como aqueles irmãos lá da Nigéria fizeram. Eles estão guardando a palavra no coração, mesmo que seja uma única folha, porque eles não têm condição de guardar toda. Porque o fato de ter toda a palavra na sua mão é um objeto de condenação e morte para eles. Então eles precisam ter estratégias para compartilhar a palavra. E assim como eles fizeram ali, aí eu vou para o segundo ponto, que é importante também. Uma igreja que cuida. O primeiro ponto é uma igreja saudável, é uma igreja que aprende. O segundo ponto de uma igreja saudável é uma igreja que cuida. Porque eles eram dedicados à comunhão, e todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a necessidade. Não havia ninguém com necessidades ali. Por quê? Porque todos cuidavam uns dos outros. E quando a gente pensa nessa questão dos irmãos da Nigéria, como é que eu posso cuidar de você e você cuidar de mim? No caso deles, nós temos uma única Bíblia. E ela é a nossa condenação de morte. Como é que a gente pode fazer um culto sem que fisicamente a Bíblia esteja presente? Guardando ela no coração. Guardando a palavra do Senhor no nosso coração. É assim que a gente cuida um do outro. Quando a gente pensa nessa passagem, nós vemos ele falando que todos que tinham partilhavam, para que não tivesse ninguém com necessidades, para que todos pudessem ser alcançados. Quando a gente pensa numa igreja, na igreja que Jesus olha e ele fala, olha, essa é uma igreja saudável. Por quê? Porque é uma igreja que cuida, é uma igreja que tem comunhão. E como eu falei, essa parte da comunhão, depois eu vou tratar ela com um pouquinho mais a fundo. Mas num primeiro momento a gente entende que a comunhão é esse cuidado uns com os outros, é compartilhar aquilo que nós temos em comum, que é uma vida com Jesus, é a minha vida devocional, é a minha busca, é o meu relacionamento com Jesus que eu tenho no decorrer da semana e que eu compartilho com você quando a gente se reúne aqui no domingo. Isso é comunhão, de forma bem simples. Isso é comunhão. A comunhão, ela passa por eu sei que o irmão X lá, ele está passando por uma necessidade, por um problema. Então o que eu faço? Se eu tenho as condições necessárias, eu vou ajudar esse meu irmão. Aqui os irmãos vendiam seus bens, suas casas, para quê? Para que todos pudessem ter onde morar. Para que todos pudessem ter o que comer. Eu não estou dizendo que essa igreja não tinha problema, gente. Porque todo lugar onde tem mais de uma pessoa tem problema. Vai chegar um momento em que alguns problemas vão surgir, alguns conflitos vão surgir. Mas aquilo que nos une precisa ser muito maior e muito mais forte do que aquilo que nos separa. Eles tinham problemas? Tinham. E depois a gente vai ver que, olha, está surgindo problema lá por causa da distribuição dos alimentos, porque os irmãos, eles são judeus, e agora tem gente que não é judeu que está se convertendo, gentio. Então os judeus estão favorecendo mais as famílias judias do que as famílias gentis na distribuição, Problema que surgiu. Não é porque a gente é crente, que a gente serve ao Senhor, que a gente não tem problema, que a nossa natureza pecaminosa deixou de agir. Não, ela continua agindo. Mas a gente precisa ter estratégia, a gente precisa olhar, peraí. Vamos por partes. Nós temos que ter comunhão, nós temos que acolher a todos, não é? Então a gente vai, olha, esses irmãos aqui, vamos eleger alguns irmãos cheios do Espírito Santo. E aí é onde surgem os diáconos, para ajudar na distribuição, na questão social da igreja. Mais para frente a gente vai ver o Pedro num momento lá meio que complicado, em que ele, quando estava com os gentios, ele se fazia de gentio, mas quando os judeus chegavam, aí o Pedrão começava a condenar os gentios, a ridicularizar os gentios dentro da igreja.
como igreja. Mas aí o que sempre tem que haver, irmãos, espiritualidade sadia. Paulo confronta Pedro diante de todo mundo, para que Pedro sirva de exemplo. Olha, Pedro, essa sua atitude está errada, não é assim que a gente faz. Nós somos o que somos. Se somos judeus, nós somos judeus. Se eles são gentios, são gentios. Eu não posso impor a eles aquilo que era uma cultura nossa e que nem vale mais, como sacrifício, circuncisão e outras coisas. Precisa haver isso. A comunhão não quer dizer que eu vou ver você fazendo algo errado e eu vou compartilhar, compactuar com o seu erro. Não. Eu vou chamar você. E eu vou mostrar, irmão, peraí, isso aí não condiz com o que a gente precisa viver em comunhão. É necessário que haja uma mudança. É necessário que, como o Lucas escreveu aqui, eles faziam com generosidade. A generosidade é uma característica do povo de Deus. Um povo generoso, um povo que está sempre disposto a ajudar o outro. Nós precisamos entender essas questões. O cuidado ele é sempre importante. E ele está sempre conosco. Erros acontecem? Acontecem. Por exemplo, Ananias e Safira, quando a gente olha em Atos no capítulo 5, né, a gente vai ver lá o Ananias e a Safira, já que todo mundo está vendendo e dando o dinheiro, né, para ser compartilhado com todos, né, a gente vai fazer também, mas vai que, né, a gente compartilha e depois falta. Então a gente vai pegar, vamos vender, a gente guarda uma parte do dinheiro e dá outra parte, mas a gente vai dizer para eles que a gente está entregando tudo. Houve uma atitude errada no coração deles. Eles queriam ter uma atitude, uma atitude piedosa, de que todos, nossa, mas Ananias e Safira, olha, venderam tudo e deram tudo para a igreja, né, para compartilhar. Não. Fraude. E a fraude foi automaticamente ali julgada com a morte dos dois. Por quê? Porque quando Deus ele requer de nós uma comunhão, Ele requer que nós sejamos verdadeiros uns com os outros. Não teria problema nenhum se Ele dissesse, olha, eu vendi a propriedade por 100 mil. Aqui eu vou dar para a igreja 80 mil, vou ficar com 20 mil para mim. Ponto, acabou. Não teria problema nenhum. O dinheiro todo era deles. O problema é que eles venderam lá por um valor, digamos, um exemplo, 100 mil, ficaram com 20, mas aí disseram, olha, eu vendi a propriedade pelo valor de 80 mil. Ninguém me deu mais do que isso. Tudo que eu tinha está aqui. Fraude, mentira, que é o que acontece hoje nos nossos dias, a corrupção comendo solta. E Deus não compactua com isso. A terceira característica de uma igreja saudável é uma igreja que adora. A palavra do Senhor diz que eles faziam o quê? Eles se dedicavam ao partir do pão, ou seja, a ceia do Senhor, a Eucaristia, incluindo as refeições comunitárias, né? As orações, e não eram orações particulares, mas eram orações que aconteciam em reuniões de oração, em cultos de oração. Porque quando ele fala para nós, nessa questão de adoração, ele trata da questão da mesa, né, do partir do pão, e ele trata das questões de orações. Isso é complicado, porque quando a gente pensa em comunhão da ceia, parece que a gente só pensa em fazer o autoexame, né, a autoanálise, quando é o dia da ceia. Aí no dia da ceia a gente faz. Quando isso é para fazer todos os dias. E quando ele está falando aqui de que eles se dedicavam a essa questão do partir do pão, esse partir do pão, ele não acontecia, na maioria das vezes, no templo, mas ele acontecia, na maioria das vezes, nas casas. Porque o templo não era o lugar que eles tinham acesso, eles ficavam no pátio do templo. O templo era onde ficava o judaísmo, onde ficavam os saduceus, os fariseus, onde eles ofertavam lá os sacrifícios de animais, né? Então, qual era o espaço de culto deles? Era o pátio do templo, era o lado de fora. Imagina, por exemplo, a gente tem aqui a igreja,
Dentro da igreja era uma coisa. Onde é que a gente se reunia? Do lado de fora da igreja. No quintal da igreja. Era mais ou menos como acontecia naquela época. Então, as reuniões de oração deles aconteciam no pátio do templo e também nas casas. Eles adentravam muitas vezes o templo, por quê? Porque dentro do templo também aconteciam estudos, né? Nas sinagogas aconteciam estudos que referiam-se ao Antigo Testamento. Porque nós não abrimos mão do Antigo Testamento para vivermos só o Novo, nós precisamos do Antigo como fundamentação para o Novo, e o Novo como uma revelação do Antigo Testamento para nós. E aí a gente observa essas questões, né? Porque em Atos 3, fala que, certo dia por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Ou seja, o fato de se tornarem cristãos, né, que aqui ainda não eram reconhecidos como cristãos, mas o fato de ter abandonado o judaísmo, não os fez abandonar a prática da oração. Por quê? Porque o próprio Cristo já tinha ensinado a eles que era necessário que eles orassem e que eles compartilhassem isso. E eles viviam vidas, irmãos, em que quando se reuniam, por exemplo, a ceia não era uma ceia como a gente pensa na ceia hoje, né? Que a gente tem um cálice de suco de uva ou de vinho, né? E um pãozinho cortadinho, quadradinho, que a gente separa um para cada um ali e está tudo certo. Não, a ceia era um momento de refeição. Era um momento em que eles se reuniam como igreja. Eu vou comer lá na casa da irmã Nilce. Aí eu vou chegar lá na casa da irmã Nilce, aí tem lá uma mesa posta, e todas as mesas em que a gente comia, tinha sempre pão e tinha sempre vinho. Por isso que o pão e o vinho se tornaram um símbolo, né, dessa comunhão, porque independente da sua situação financeira, por mais pobre que você fosse, sempre na tua mesa tinha pelo menos um pão e o vinho. E à medida que eles se reuniam, né, era uma refeição que era compartilhada. E nessas refeições, a Soninha levantava lá com um salmo, a Zilda chegava com um louvor, o Pedro chegava lá com uma oração, alguém abria a boca lá, abria as escrituras e começava a compartilhar uma passagem do Antigo Testamento, né? Ou do Novo, e aí você tinha os apóstolos com quem vocês iam aprendendo, a gente tinha as aulas com os apóstolos. E aí depois que a gente fazia, nos momentos de comunhão, de reunião, dos pequenos grupos nas casas, a gente compartilhava aquilo que a gente aprendeu dos apóstolos. E ali era esse negócio, um canta, o outro tem um salmo, o outro tem um hino, aquele momento de comunhão, e nisso tudo a gente vai comendo. A gente vai partindo pão, a gente vai comendo uma saladinha, a gente vai comendo uma picanha, né? E a gente vai compartilhando o alimento que está na mesa. Isso é que era a ceia. Era isso que nós entendíamos por ceia quando a igreja surgiu. E aí tem muitas controvérsias sobre questão de ceia, que depois a gente fala sobre isso. Mas num contexto geral era assim que funcionava a questão da ceia. Os cultos, eles aconteciam como reuniões de oração. Você já imaginou se os nossos cultos fossem só reunião de oração? Como é que seria a igreja hoje? É só ver pela frequência do domingo e a frequência da terça. Tem vários homens da história da igreja que eles falam que a reunião de oração da igreja é uma senhora que foi morta, abandonada, esquecida. Por quê? Porque as pessoas não têm mais interesse em orar. E por isso eu tenho falado nos últimos domingos da importância da oração. Nós queremos cantar, nós queremos algumas vezes vir à igreja para ouvir uma mensagem, principalmente se a mensagem falar que eu vou ganhar, que eu vou conquistar, que eu vou possuir, que eu vou decretar, que eu vou fazer alguma coisa que vai ser bom para mim, que eu posso, eu devo, e se falar disso, misericórdia, eu saio dando cambalhota para trás na igreja. Mas reunião de oração não é bom, porque a reunião de oração é um lugar de intimidade, a reunião de oração é um lugar onde o Senhor fala mais diretamente ao meu coração, é onde eu não tenho muito como me esconder de Deus,
A reunião de oração é onde o poder de Deus é manifestado, porque esses irmãos aqui, eles são resultado de uma reunião de oração. Estavam reunidos em oração quando veio o Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles e os capacitou com poder, com autoridade para ministrar, para viver, fruto da reunião de oração. Tantos e tantos avivamentos que nós vemos na história da igreja, não é resultado de cultos abençoados, cheios de gente, não, foram resultados de reuniões de oração, que começaram com 2 ou 3 pessoas, que assumiram o compromisso de buscar a Deus, independente de qualquer coisa, assumiram o compromisso de pagar o preço da intimidade com Deus. E quando 2 ou 3, não importa o tamanho da sua igreja, 2 ou 3 se comprometem a buscar Deus verdadeiramente, Deus faz maravilhas a partir desses 2 ou 3. Deus fez avivamentos que sacudiram o mundo inteiro. A Europa, a Inglaterra foram sacudidos por pequenos movimentos, por uma vela que foi acesa na escuridão, por uma luz pequenininha que foi acesa na escuridão. E aquela luzinha era um cristão, era uma cristã que falou: Senhor, Jonathan Edwards, ele dizia assim: Senhor, olha, de tempos em tempos o Senhor escolhe homens ou mulheres, ou um homem ou uma mulher, para o Senhor sacudir uma geração inteira. A oração dele era: Senhor, que eu seja esse homem, que eu seja essa pessoa que o Senhor vai escolher para sacudir uma geração, que eu seja esse homem que vou ter uma intimidade com o Senhor, que vai abalar gerações, que vai abalar o mundo inteiro. E Deus ouviu essa oração, Deus respondeu essa oração. E não só a geração de Edwards, mas muitas e muitas gerações. Dizem que 50 gerações depois de Jonathan Edwards, que viveu em 1745, 50 gerações depois, ainda foram afetadas pela vida de comprometimento e comunhão desse homem com Deus. A Inglaterra foi sacudida pelo grande avivamento que ocorreu através da vida deste homem. E quando a gente muitas vezes chega em igrejas hoje, nós vivemos basicamente 2 extremos. Ou nós vivemos um culto de funeral, aonde, como diz Edwards, as pessoas estão mortas, parece um vale de ossos secos, e ele brigava com a igreja dele. Vocês falam que eu sou ruim, mas vocês nunca viram esse homem falando. Ele chegava na igreja e falava assim: eu estou diante de um vale de ossos secos, vocês estão todos mortos, não tem vida em vocês. Se não for o Espírito Santo para soprar algo sobre vocês, não vale nada, nenhum de vocês aqui vale nada. É o que ele dizia. Essa era a pregação dele no domingo. Vocês falam que eu pego pesado, né, irmão? Vamos falar que eu pego pesado. E ele chegava: vocês são tudo um vale, imagina um vale, um buraco lá. Um monte de osso velho, seco, sem vida. É o que vocês são. Era o que Edward dizia. E muitas vezes nós participamos de cultos, ou nós prestamos um culto a Deus como se estivéssemos em um velório. Nós chegamos, nos assentamos com aquele peso, com aquela penumbra, aquela escuridão em nós. Os louvores são cantados, mas parece que não chega na gente. Não toca no nosso coração. Parece que muitas vezes é o ministério de louvor que está cantando e a gente está só olhando. Vamos ver lá. Como se o ministério cantasse para a gente. E a gente ainda sabe falar: o louvor não foi bom hoje não. E a gente esquece que o louvor não está cantando para você, está cantando para Deus. E você faz parte do ministério do louvor. Você também deveria estar cantando para o Senhor. Em outros casos, uma hora a gente parece um funeral. Em outros casos, nós somos levianos na nossa forma de adoração, nos nossos cultos. Ao ponto de muitas pessoas confundir um culto cristão com um culto a entidades afrodescendentes. Um terreiro de batuque lá, de candomblé. São coisas diferentes, são adorações, são formas diferentes, mas nós nos tornamos às vezes tão
sem temor a Deus. Acho que essa é a palavra. Nós perdemos o temor a Deus e a gente canta, dança, faz aviãozinho e cai e pula e brinca com questões sérias que é de falar em línguas. E nós dizemos que falamos em língua para tentar fazer alguém acreditar. Nós falamos que vou botar a mão em você, você vai cair. Parece brincadeira de criança. E Deus não está nisso. Deus não compactou, Deus não aceita esse tipo de culto. Nós, como igreja que adoramos a Deus, uma igreja que é saudável, é uma igreja que tem uma vida, que adora. Nós temos dentro das igrejas pessoas de mais idade e pessoas mais novas. Aí nós temos gente que gosta de cultos mais calmos, mais tranquilos, com salmos e hinos, e nós temos outros que gostam de cultos mais agitados, mais livres, com músicas mais recentes e tal. Nós precisamos entrar no meio termo, no equilíbrio. Nós precisamos fazer com que a ponte seja estabelecida entre essas gerações, para que haja um equilíbrio, para que todos possam entrar no lugar, em ter a comunhão e todos possam cultuar a Deus da melhor forma possível, no seu jeito, da sua forma. Seja com salmos e hinos, sejam com louvores mais novos, seja num momento mais calmo e também num momento em que o Senhor nos chama para extravasar, porque o povo de Deus é um povo alegre. O cristianismo é uma religião de alegria, é uma religião de generosidade, e a palavra fala para nós aqui que eles adoravam juntos no templo. Ele diz o que? Olha, eles partiam pão com grande alegria, não é com pouca alegria. Os momentos de comunhão, irmãos, eram momentos de grande alegria. Era momento de encher o coração, de transbordar. Era o momento que a gente falava assim, já vai acabar? Já vai, mas já deu a hora. Não dá para a gente ficar mais umas 2 horinhas aqui, não. Tamanha era o comprometimento de um com o outro e com o comprometimento de um culto realmente racional ao Senhor, como Paulo fala. Todos estavam ali comprometidos. Uma igreja saudável, então, é uma igreja que aprende, uma igreja que cuida, uma igreja que adora e uma igreja que evangeliza. Se a gente parar para observar só o verso 42, eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. A gente fala assim, então beleza, eu tenho que aprender, eu tenho que adorar, eu tenho que cuidar dos que estão aqui e está tudo certo. Já fiz o que tinha que fazer, então isso é ser igreja, ficar guardadinho aqui dentro dos nossos espaços e só se preocupar conosco. É isso então que fechou? Se a gente olhar só esse versículo, a gente pode ter uma conclusão precipitada. Como muitas pessoas têm a conclusão precipitada da igreja. Que lê o texto fora de contexto como um pretexto para falar o que quer. Mas nós não somos assim. Nós precisamos olhar o contexto. E o contexto nos mostra que o verso 47, o Senhor revela que eles também se dedicavam à missão. Eles estavam envolvidos com o evangelismo, Olha o verso 47, o que diz. Sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. À medida que eles tinham uma vida de intimidade com Deus, nós entendemos que Atos dos Apóstolos refletem na realidade os atos do Espírito Santo de Deus. Porque se você ler o livro de Atos, você vai ver que é o Espírito Santo agindo em todo o livro. Com muita frequência e com muito poder. Porque quando você vê o verso 47, quem que fazia o evangelismo? Deus. Deus evangelizava os outros povos através do ensino dos apóstolos, através da comunhão que existia entre as pessoas, do cuidado, através dessa adoração que eles viviam, no seu lar e também no templo. Deus evangelizava, era Deus quem estava evangelizando através da vida deles.
Quem é que acrescentava a igreja? Quem é que fazia? Era o pastor, era o líder que ia lá e trazia as pessoas que estavam lá, que aceitavam Jesus, que, vamos lá para a igreja, sou eu que vou levar você. Não. A palavra fala que o Senhor ia acrescentando. Não sou eu que acrescento, não é você. Deus ia acrescentando. Cada uma das pessoas, Deus evangelizava e Deus acrescentava essas pessoas à igreja. O crescimento da igreja não era só em número, mas era em profundidade de relação com Deus. Por quê? Porque eles estavam dedicados ao ensino, à comunhão, à oração, ao partir do pão. Havia dedicação nessas pessoas. E não era, Deus vai acrescentar mais 10 pessoas daqui a 2 anos na igreja de Monte Santo. Não. A palavra diz que ele ia acrescentando na igreja. Quando? Diariamente. A vida cristã não é para ser vivida só no domingo, só na terça ou na sexta. Mas a vida com Cristo é para ser vivida diariamente. E diariamente era uma oportunidade de anunciar as boas novas. Diariamente era uma oportunidade de novas pessoas adentrarem a igreja e fazer parte da igreja e ser igreja. Você imagina, olha, isso é muito interessante. Quando a gente pensa, estavam lá reunidos os discípulos de Jesus, no máximo 120 pessoas reunidas em oração por um período até que o Espírito Santo veio sobre eles. Então aquela igreja tinha 120 pessoas, ok? Dessas 120 pessoas, vocês tinham ali, mais ou menos, tinham os apóstolos, né, que eram ali os 11, mais o Matias 12, e a gente de repente pode contar o Paulo como 13 e talvez o Tiago, irmão de Jesus, como 14. 14 apóstolos. 14 professores. Que depois de uma aula em campo aberto, 3.000 pessoas se converteram. O nosso culto de amanhã já não seria mais com 120 pessoas e mais os 13 apóstolos ali, mas eram com mais 3.000 novas pessoas. O ministério infantil da igreja era 3.000 pessoas. Pensou? O ministério infantil chegando 3.000 de uma vez? Porque eram novos convertidos. Eram bebês espirituais que estavam chegando e que não sabiam nada, mas que ouviram, acolheram, viram a vida de Jesus sendo vivida pela vida dos discípulos e falaram: eu também quero isso para mim. Eu também quero viver assim. Eu também quero esse Deus. Por quê? Porque eu vejo Deus aí. Ninguém perguntava onde é que estava Deus. Mas as pessoas diziam: como é que eu faço para ser salvo? Como é que eu faço para ter relacionamento com esse Deus? E eles diziam: arrependam-se e serão salvos. E as pessoas se arrependiam. E esse arrependimento fez a igreja de um dia para o outro passar de 120, 130 e poucas pessoas para mais de 3.000 pessoas. Foi uma pregação de Pedro. Depois teve uma outra que ele pregou lá, foi mais 5.000. Aí você imagina, cada pregação dessa, um número desse. As pessoas viam Jesus na vida deles. As pessoas viam a igreja. Elas poderiam não saber o que era uma igreja, com placa e tal, mas sabiam o que era a igreja de Cristo, o corpo de Cristo andando no meio deles. Era Cristo falando, era Cristo respirando, era Cristo abraçando, era Cristo compartilhando, era Cristo chamando, era Cristo capacitando, era Cristo preparando, era Cristo enviando, era Cristo chamando a um compromisso diferente. E aí, irmão, só para fechar, eu quero fechar com algo que não está aqui escrito. O que, assim, não está aqui escrito, mas ele está escrito em outra parte, em outro texto. Mas está nesse texto que nós vimos aqui, claramente exposto para nós. Uma igreja saudável, irmãos, é uma igreja que
aprende, que cuida, que adora, que evangeliza e que discipula. Não está escrito aqui, mas está vivido aqui. Porque discipulado não é simplesmente a gente vir para uma sala de aula, ficar todo mundo sentadinho aprendendo, tal. O discipulado é aquilo que Jesus nos ensinou. Quando Ele discipulou os discípulos por 3 anos. Discipulado é vida com Cristo. Discipulado é você andar comigo e aí eu não vou mudar a minha rotina porque você está andando comigo. Mas é você ver como que eu vivo Jesus nos meus relacionamentos. Como é que eu, como um cristão, sou um pai, sou um marido, sou um servo na igreja, sou um funcionário lá no trabalho. Como é que eu, como um cristão, aproveito o meu tempo de lazer? Como é que eu, como um cristão, vivo com os meus filhos, com a minha esposa? Como é que, entendeu? O discipulado é aquela pessoa que vivia uma vida mundana e que agora ela passa a viver uma vida para Jesus, e aí ela fala assim, como é que eu faço para viver essa vida com Jesus? E aí você fala para ela assim, vem passar um dia comigo que eu vou te mostrar como é viver para Jesus. Vem viver comigo um dia, ou uma semana, ou alguns dias. Tem alguns pastores que vivem isso na prática, né? Que abriram mão da sua casa, abriram mão do seu trabalho e abriu a sua casa para acolher pessoas que ele nunca viu, não conhece. Para mostrar para essas pessoas como é viver para Jesus. E isso, na questão do discipulado, e discipulado depois a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, assim como na comunhão e em outros pontos. Né? Hoje é mais uma panorâmica para entender o que é uma igreja saudável. O que é uma igreja que as pessoas olham e falam, Deus está nesse lugar. O discipulado, o que fala João 13:35? João 13:35. Ele vai dizer para nós como é que o discipulado ele vai realmente impactar a vida das pessoas. Essa é algo que a gente precisa guardar no coração, que nem os irmãos da Nigéria. João 13:35, o que diz? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. Amém. Aí, ó. O mundo só vai saber que nós somos discípulos de Jesus, o mundo só vai saber que Jesus habita em nós e vive em nós e através de nós, quando, não se, mas quando nós verdadeiramente amarmos uns aos outros. O verdadeiro discipulado, ele repousa no amor de Jesus, que repousa em nosso coração e que é manifestado nos nossos relacionamentos. E aí é hora da gente olhar para nós, como igreja. Será que nós temos sido uma igreja saudável? Será que nós, na igreja de Monte Santo, temos sido uma igreja saudável? Será que nós somos uma igreja que tem desejo de aprender a palavra? Será que nós somos aquele povo que lê as Escrituras, que na sua casa compartilha da palavra de Deus com a sua família, que ensina os nossos filhos a palavra de Deus, que mostra para eles como guardar essa palavra? Nós somos um povo que realmente tem desejo de aprender? Primeira pergunta. Não é para você me responder, é para responder para você. Porque você é a igreja de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. E essas atitudes aqui vão refletir quem nós somos como igreja. Será que nós, como igreja, nós temos desejo de aprender? Nós temos esse compromisso, esse comprometimento de aprender, de ensinar a palavra? Será que nós, como igreja, nós realmente cuidamos uns dos outros? Temos comunhão com os nossos irmãos? E a comunhão que eu falei aqui é algo muito, muito simples, irmãos. A comunhão, como nós vamos conversar posteriormente em um próximo encontro, é algo um pouquinho mais complicado.
Mas será que nós temos pelo menos essa comunhão? Porque uma coisa é você estar reunido e outra coisa é você estar junto com uma pessoa. Aqui nós podemos estar reunidos, mas será que nós estamos realmente juntos? Num só coração, adorando a um só Deus, todos com a mesma mentalidade de cultuar a Deus? Será que nós somos uma igreja que realmente cuida uns dos outros? A gente está preocupado realmente com como o nosso irmão está? Você já olhou no rosto do seu irmão hoje? Olha no rosto do seu irmão agora. Aproveita para olhar no rostinho dele, no rostinho dela. Agora vocês vão dar risada porque eu mandei vocês olhar, né? Mas à medida que a gente chega aqui, nós chegamos aqui com o rosto de um jeito, numa determinada forma. O nosso rosto vai dizer muito do que está se passando no nosso coração. Aflição, medo, angústia, desespero, alegria, né? E às vezes a gente pergunta, irmão, você está bem? Aí o irmão, para não estender uma conversa que de repente, né, vai cansar o outro, não, está tudo bem, está tudo bem. E a gente se contenta com esse está tudo bem e vai embora. Quando a gente olha e fala, meu, não está tudo bem, tem alguma coisa errada. Algo não está bom. Será que nós somos uma igreja que aprende? Será que nós somos que tem desejo de aprender? Somos uma igreja que tem esse desejo de cuidar um do outro e saber que, poxa, o irmão está passando problema, eu vou lá orar com ele. Eu não tenho muito o que fazer, mas eu posso orar com ele. E nisso, será que nós somos uma igreja que adora? Uma igreja que adora é assim. Se eu sei que o meu irmão está com problema, alguma dificuldade, eu vou lá orar com ele. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho em nome de Jesus eu quero compartilhar com você. Uma oração, um ombro, um abraço. E nisso vai também as nossas visitações, né? Porque a vida deles não se limitava a um culto formal, só de domingo, só de terça, mas era um culto informal. Quando eu ligo, ô Zilda, estou indo aí para tomar um café. Eu preciso ir lá na casa da Zilda tomar um café, faz tempo que eu não vou lá. Falar a verdade, café não, vou tomar um suco porque eu não tomo café. Né? Ô irmão, estou indo aí para tomar um café, uma água, um suco, comer um bolo aí, de banana de preferência. Né? Suco de pêssego não, tá gente? O pastor não gosta do suco do pêssego. Isso faz parte de adorar o Senhor. É você sair do seu lugar de comodismo e ir ao encontro do outro. E juntos vocês poderem cultuar a Deus. Onde 2 ou 3 estiverem, o que acontece? O Senhor se faz presente, não é? Será que nós somos uma igreja que evangeliza? A gente precisa olhar com muito cuidado. Porque às vezes nós somos um pouquinho de cada coisa dessas. Ou às vezes nós somos uma coisa ou duas e as outras não. Será que nós somos uma igreja que evangeliza? Nós precisamos observar isso. Como é que está a nossa vida de evangelizar? O evangelizar é diferente de discipular, viu gente? Quando a gente evangeliza a pessoa, nós anunciamos as boas novas. Nós falamos do plano de salvação de Jesus. Quando nós discipulamos a pessoa, nós chamamos a pessoa para viver com a gente. Eu vou chamar o Antônio lá, vou discipular o Antônio. Antônio, essa semana você vai ficar comigo. Você vai visitar comigo, se eu vou na igreja você vai comigo, se eu for para orar, você vai orar comigo. Lá na minha casa você vai comer da comida que eu como, você vai ver como que eu trato a minha esposa, como é que eu trato os meus filhos, como é que eu sou no meu trabalho, como é que a gente... Entendeu? Isso é discipular. Não é só você pegar um texto... E faz parte também do discipulado. Vocês compartilharem um texto. Olha, vamos compartilhar esse texto hoje? Vamos. Como é que a gente faz ele na prática? Vamos praticar. Como? Na vida, vivendo. A gente só aprende a perdoar perdoando. A gente só aprende a amar amando. A gente só aprende a discipular discipulando. Cuidando uns dos outros. Que é o que João falou, né? Que o mundo só vai saber que nós somos discípulos, que Jesus realmente está em nós, que Jesus ainda está vivo, porque Jesus não morreu. Jesus está vivo em mim e em você. Quando? Quando a gente amar um ao outro. Então isso é uma igreja saudável. À medida que as pessoas veem isso na nossa vida, elas não vão perguntar onde é que está Deus. Elas vão dizer, como é que eu faço para encontrar com esse Deus? Lembra do rapaz que eu falei do sistema de irrigação?
Mesma coisa. Como é que eu faço para encontrar com esse Deus? Como é que eu faço para falar com Ele? Como é que eu faço para ter essa intimidade com esse Deus aí? Por quê? Porque quando as pessoas veem um Deus que habita em nós, que ama, que perdoa, né? que está sempre preocupado com o outro, que tem uma vida de comunhão, de adoração, um Deus que está sempre disposto a aprender. Não importa quanto tempo você tem, se você tem faculdades, tem pós-graduação ou mestrado, não importa. É uma pessoa que está sempre disposta a aprender. E ela aprende não só com doutores, mas com aquela pessoa simples. Nós sempre temos algo a ensinar e nós sempre temos algo a aprender. A pessoa que diz para mim assim, pastor, eu já sei tudo. Desculpa, você não sabe nada. Você não sabe mais importante que você não sabe nada. Que o mais importante para a gente é saber que a gente não sabe nada e que a gente está sempre aprendendo. E que todos os lugares são oportunidades de aprender, de crescer, de estabelecer relacionamentos, de ter comunhão com gente. E nós precisamos olhar para nós como igreja. Será que a igreja de Monte Santo, nós como igreja de Monte Santo, nós conseguimos ver essas características saudáveis na nossa vida cristã? Individual e coletivamente? Se isso não tem acontecido, se de repente você olha e fala, pastor, eu não sou uma pessoa que adora não. Eu não sou uma pessoa que tem disposição para orar, para visitar, para ter comunhão, eu gosto de viver no meu canto. Você precisa se converter. Você precisa se converter, porque o Evangelho ele chama você para viver em comunhão, não para viver sozinho. Pastor, eu não gosto muito de aprender não, tenho preguiça. Então você precisa se converter. Porque não existe a possibilidade de você ter uma vida de oração se você não quer aprender nada. Se você não quer se dedicar ao ensino dos apóstolos, porque é esse ensino que vai te conduzir a uma vida de oração sadia. É esse ensino que vai te fortalecer para ser um melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor servo. Pastor, eu não gosto de discipular não, ficar com gente na minha cola, né? Passar o dia comigo, vendo o que eu faço ou deixo de fazer. Ué, Paulo não falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Nós precisamos chegar a esse ponto. Porque quando fala assim, nós precisamos dizer, sede meus imitadores como... Misericórdia, pastor, melhor que vai imitar Jesus. Não olha para mim não. Tem que olhar para Jesus. Mas se Jesus não estiver na tua vida, vai olhar para quem? Se Jesus habita em mim e em você, sede meus imitadores como eu sou de Jesus, porque Jesus habita em mim. Jesus não vai ficar falando palavrão, não vai xingar o vizinho. Jesus não vai ficar vendo pornografia na internet. Jesus não vai tratar mal a esposa, não vai tratar mal o marido, não vai tratar mal os filhos. Jesus não vai ser um filho desobediente. Se Jesus habita em nós, as pessoas têm que ver quem nós somos em Jesus. Porque nós mesmos não somos nada e nem ninguém. Mas em Jesus, nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Eu te convido a curvar a sua fronte e nós orarmos juntos ao Senhor nessa hora. Sei que vocês já estão se coçando na cadeira, mas é necessário, irmãos. Existem coisas que são necessárias na nossa vida. Se fosse para assistir uma série da Netflix lá, com 4, 5 horas, você ia assistir. Não é verdade? Então a gente não morre se ficar aqui 1 hora e um pouquinho, 1 hora e 15, 2 horas aqui, para ouvir de algo que realmente vai fazer diferença na nossa vida. Bendito Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome. Porque o Senhor tem falado aos nossos corações e trazido luz ao nosso entendimento daquilo que é realmente importante, daquilo que é valioso para as nossas vidas. O Senhor tem nos chamado, Senhor, a viver uma vida diferente, a sermos realmente uma igreja na qual o Senhor habita, a sermos pessoas
que são habitação do Teu Santo Espírito e onde o Seu Espírito age de forma poderosa, para que as pessoas vejam em nós o Senhor e queiram ter intimidade com o Senhor, queiram conhecer o Senhor mais profundamente. Tem misericórdia de nós quando nós queremos aparecer mais do que o Senhor, Deus. Quando nós queremos a glória, a atenção para nós mesmos. Tem misericórdia de nós, Senhor, que negligenciamos a nossa saúde espiritual. Porque quando uma pessoa está doente, ela procura um médico, ela é medicada, para que ela possa transmitir uma aparência saudável, porque o seu interior está saudável, foi curado. Muitas vezes nós, como igreja, aparentamos uma saúde, mas dentro somos, como o Senhor Jesus disse, como sepulcros caiados. Precisamos ser limpos pelo poder e pela ação do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que possamos ser cheios do Teu Espírito, assim como esses discípulos foram, Senhor. Depois de um período de oração, de obediência, de permanência no altar do Senhor, o Senhor os abençoou com o Espírito Santo e nós já temos esse Espírito. O que nós precisamos, Pai, é sermos cheios desse Espírito. Para ser cheio desse Espírito, nós precisamos esvaziar de nós mesmos. Quando nós esvaziarmos o nosso coração e a nossa mente de nós mesmos, de tudo que nós achamos que é bom para nós, nós vamos permitir que o Teu Espírito nos encha e produza em nós frutos que vão manifestar Teu amor, a Tua graça, a Tua justiça, o Teu perdão. Nos ajuda, Pai amado, em nome de Jesus, a amar os nossos irmãos, a amar as pessoas, a olhar aos outros através dos Teus olhos, para que realmente possamos ser igreja do Senhor. Porque se nós somos o Teu corpo, o Senhor é o nosso cabeça. E quando nós olhamos para as outras pessoas, nós não olhamos com o corpo, nós olhamos com os olhos que está na cabeça. Que o Senhor seja os nossos olhos, que o Senhor seja o nosso ouvido, que o Senhor seja a nossa boca. Que o Teu coração bata no nosso peito, Deus. Que o Teu amor, Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão, que as consolações do Espírito Santo habite ricamente em cada um de nós. Para a glória do Teu nome é que nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam refletir sobre o que nós compartilhamos hoje, sobre ser uma igreja saudável. Você tem a oportunidade de ver, de rever essa mensagem que a gente vai colocar lá no nosso canal no YouTube, compartilhar essa mensagem com outras pessoas e anotar, irmão. Você olha, poxa, o pastor falou isso aqui, eu não entendi, estou com dúvida disso. Anota. E aí sexta-feira a gente conversa, tá bom? Deus abençoe.